Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez com vocês aqui nesse programa onde a estrela principal é a educação. Seja muito bem-vindo conosco aqui. E nós queremos que você participe do nosso programa com as suas opiniões, suas perguntas, as suas observações e também com as histórias que você conhece de educação, as suas experiências como educador, como aluno, como pai, enfim. Traga para nós as suas experiências. Nós queremos dividir tudo isso com os nossos teleinternautas que estamos vendo no mundo inteiro. E você sabe, nós estamos aqui na UpTV, sempre às segundas-feiras, às 18 horas. E acompanhe também no Facebook o nosso grupo Missão Educar. Lá nós já estamos com mais de 220 ou 230 participantes, a maior parte educadores do Brasil, de Angola, de Moçambique e de mais alguns países também. Todo mundo acompanhando, todo mundo postando, opinando. E se você quiser falar conosco aqui no programa agora, você tem na sua telinha aí o Participe, entre aí na tela da UpTV, mande a sua pergunta, mande a sua participação. Fora daqui, você pode escrever para missãoeducar2002@gmail.com. E hoje nós teremos aqui um assunto sensacional, muito importante, que o professor Liceu Moreira sempre fala que é a base de tudo, né? É aquele alicerce sobre o qual a educação de todo mundo é construído, que é creche, né? Aquela educação que começa cada vez mais cedo, né? A gente nem sabe, eu já não sei mais quando começa a criança a frequentar uma creche. Eu vou saber daqui a pouquinho com uma especialista. Então, não se esqueça, mande a sua participação, esteja sempre conosco aqui. Eu vou então apresentar para vocês agora a nossa convidada de hoje. É uma professora que tem uma grande experiência com creche e vocês vão perceber comigo por que eu estou dizendo isso. Porque além de ter muito tempo de trabalho, ela pegou duas fases das creches, que essa é uma linha nossa de raciocínio aqui, que vai ser muito importante para a melhor compreensão. Nosso objetivo aqui hoje é que principalmente os pais saibam o que é uma creche, para que realmente ela serve e como eles, pais ou responsáveis, podem ajudar também em casa no processo educativo dos filhos. Vou então agora apresentar a nossa convidada de hoje, professora Marilene Giuliani. Boa tarde, professora. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação aqui, já estamos há algum tempo pensando em trazê-la, né? E ficamos muito felizes com a sua vinda para cá tão entusiasmada, com tanta vontade, né? Então, eu começo a nossa entrevista, professora, lhe perguntando o seguinte. Eu não sou especialista, então eu posso cometer algum erro, só me corrija se for o caso. Há algum tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, havia uma ideia generalizada, e eu participava dela, que creche para você colocar a criança lá, porque a mãe precisa trabalhar. Né? O pai trabalha, a mãe trabalha, ou não tem pai, sei lá. Então, você tem que deixar a criança com alguém confiável. E nem todo mundo podia pagar alguém para ficar com o seu filho. Então, levava na creche. Isso há muito tempo atrás, né? Era isso mesmo? Era isso mesmo que acontecia. Antigamente, há uns 25 anos atrás, um pouco mais, pouco menos, a creche era uma espécie de depósito, porque as crianças eram assim, a educação não era pensada, era mais assistencialista. A creche era assistencialista. Ela vivia só cuidando do bem-estar físico da criança, a limpeza do ambiente, uma comidinha limpa e as crianças ficavam ali por algumas horas, enquanto as mães iam trabalhar, mas sempre sem esse objetivo de educar, sempre de cuidar. Era esse o objetivo da creche daquele tempo. Certo. Mas houve um momento que isso foi mudando, né, professora? Passou da área da saúde para a área da educação. Sim. Daí começaram a perceber que a criança é um ser importante que precisa se desenvolver com todo o seu potencial e não só esperar as coisas ir acontecendo, sabe, se calmamente. Não, é já, porque a criança, desde a hora que nasce até a hora que está assim
pronta para... Ela está aprendendo o tempo todo. Ela não dá uma parada e fala, agora eu vou descansar. Não, ela faz direto. Ela está só aprendendo, aprendendo. E quando na educação é pensado, é pedagogia. Então é uma coisa assim, o que devo fazer para essa criança se desenvolver melhor? É nesse sentido que a creche trabalha agora. É uma questão de estímulo, professora? É. O pessoal chama de estímulo, né? De você aguçar, né? Também. Eu acho que assim que o estímulo certo na hora certa desenvolve qualquer coisa. Ah, perfeito. A senhora passou por essa fase da transição? Eu passei. Viveu isso? Quando eu entrei na prefeitura, foi na prefeitura de São Bernardo do Campo, eu era recreacionista. Eu estava assim, eu fui contratada para fazer a recreação das crianças. Então tinha uma turma que deveria cuidar do corpo e eu ia cuidar da diversão. Quer dizer, um absurdo, né? No mesmo ambiente, ter duas categorias assim. Daí eles sentaram e conversaram, não, vamos pensar isso diferente. O negócio agora é assim, todo mundo tem que fazer tudo, mas todo mundo tem que pensar como se fosse um corpo só. Todo mundo tendo em vista o desenvolvimento da criança. E as coisas foram começando assim, paulatinamente, né? Calmamente, devagarzinho, foram crescendo, até que agora é a escola. Então, professora, na sua opinião, não é... Tá, vamos falar também sobre o que acontece, mas a sua opinião. Com que idade a criança entra numa creche ou pode entrar numa creche? E, na sua opinião, com que idade ela deveria entrar? A criança entra na creche de 0 a 3. A faixa etária é de 0 a 3. Mas assim, até os 4 meses a mãe ainda está em casa. A mãe ainda está com licença maternidade, a mãe vai cuidar, vai fazer todo o processo de adaptação da criança no mundo, vai acolher a criança. Isso é uma coisa tão linda, tão importante a mãe fazendo isso. A partir dos 4 meses, geralmente, está acontecendo isso muito facilmente, as mães precisam trabalhar. Então, as mães tendo que trabalhar, onde deixar as crianças? Então, a avó geralmente acode, fica junto com a criança para poder acudir essa parte. Mas é difícil, porque uma senhora de idade, ela não vai ter condições de ficar com uma criança satisfatoriamente. Ela pode cuidar. Ela vai dar o apoio para as coisas acontecerem assim, o melhor possível, vamos dizer. Mas não é o real necessário. Eu acho que a criança precisa ir para a escola. Então, aí a gente está mudando um pouquinho as razões de uma criança ir para uma creche, né? Porque a gente sabe que no começo era para as mães poderem trabalhar, hoje muitas mães dependem de creche, né? Para poder trabalhar, muitas mães dependem de creche. Mas, para o senhor também falando, talvez aquela mãe que não trabalhe, ou que trabalhe apenas de meio período, parece que a senhora está me dizendo que é recomendável que a criança vá para a creche do mesmo jeito, não é isso? Isso, é muito importante. Na minha opinião, eu acho que uma escola sempre é melhor do que ficar em casa. Porque uma criança que está em casa, a mãe tem que lavar, passar, cozinhar, tem que acudir outros irmãos, levar a criança na escola, fazer outras atividades. Então, fica difícil ela assumir uma criança com toda a coisa que ela envolve. E numa creche tem estruturas que a comida vai estar na mesa na hora certa. Se caiu uma sujeira no chão, sei lá, algum acidente, alguma coisa, tem alguém do apoio que vem limpar. Então, tem a roupa, vai para a lavanderia, lava tudo lá atrás, tem alguém que cuida da lavanderia, dessa parte. Então, a professora, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar só da criança. Então, ela vai ter tempo suficiente para pensar o que fazer, como fazer, por que fazer. E sempre vai ter um coordenador tomando conta de tudo, não é nada solto.
Então tem sempre as cobranças. Você deve fazer assim, você deve fazer assado. Por que você não tenta fazer assim? Sabe? Por que você já experimentou fazer assim? Então são várias situações que uma coordenadora vai dar condição para você. Você é levado a fazer as coisas da melhor maneira possível. E isso em casa acontece? E aí nós temos dois outros aspectos que me saltam aos olhos. Né? Primeiro, a história de que nem sempre a mãe tem preparo. O mesmo preparo que uma pessoa que estudou, que lida um dia a dia com 10, 20, 30 crianças, já algumas por muitos anos, né? Passou por uma série de experiências. Às vezes a mãe, ainda mais a mãe que é mãe pela primeira vez, né? Ela não tem experiência nenhuma, tem que falar com a avó, tem que falar com a madrinha, enfim. Até me lembro que, mesmo para dar banho na criança, em geral as mães chamam alguém de fora para dar o primeiro banho. Sim. Porque ela, né, ela não está preparada. Ela tem medo. Enquanto isso, a enfermeira do hospital onde a criança nasce, ela pega a criança quando nasce e faz assim, faz assado. E você fica até assustado, né? Parece um pacotinho que ela está mexendo lá. E ela mexe, a criança está viva, tudo bem, fica tudo certo, né? O outro aspecto, além do preparo, que eu penso, é a socialização, não é? Muito importante. É muito importante, porque nós somos seres sociais. Por mais que a gente não queira ficar só, a gente vive em função da sociedade. E você, uma criança que tem contato com um igual, ele aprende muito com o igual, porque nenhuma criança é igual à outra. São todos assim muito um mais esperto, outro mais um fala muito, outro se mexe muito, outro sobe em tudo. Cada um tem né, cada um tem um jeito. E a criança que está junto, ela vai ser levada a fazer igual. Então, assim, é um estímulo, é o tempo todo ela vai ter esse contato. Então, eu me lembro que eu tinha um garotinho que ele só não subia na parede, porque não tinha onde segurar. Porque se tivesse alguma coisa que pudesse segurar, ele estava subindo. E todos os outros faziam a mesma coisa. Sim, sim, sim. Porque era estimulado, né? Era muito divertido. Exato, e aí tá aquela história. Cada família tem uma cultura, um jeito de ser, né? Uma criança que fica até os 6 anos, ou 5 anos, só naquela família, ele fica meio bitoladinho, né? Enquanto se ele se abre para estar com outras, é uma troca muito grande, né? Ele deixa de aprender muita coisa. Diz que aquilo que a gente aprende até os 3 anos é um alicerce para o resto da vida. Então, se você tem muito estímulo, muita oferta de brinquedos e brincadeiras que possam desenvolver a sua capacidade, é uma riqueza que não tem dinheiro que compre. Não adianta, você não vai viver isso em lugar nenhum. Sim, sim. E eu sou a favor da creche direto. Eu só fui deixar porque eu precisei deixar de ser professora de creche. Mas eu fiquei lá até o último dia do último dia, porque adoro. É a coisa que me dá uma satisfação muito grande era esse contato com as crianças, porque eles são uma energia, uma coisa boa, é uma riqueza de estímulo. É muito bom. E nessa experiência que a senhora teve, nas duas fases, a fase assistencial e a fase educacional mesmo, qual foi assim, qual a sua impressão sobre como os pais encaravam a creche, ou como é que eles contribuíam com a creche? Olha, no começo eu sentia muita dificuldade, porque as coisas não caminhavam do jeito que eu gostaria que caminhasse. Então, porque os pais achavam que deixando a criança ali era o suficiente para vir pegar de tarde e levar embora, e de preferência de banho tomado, que era para não dar trabalho nenhum em casa. Já ia com almoço, com a janta, sei lá, com tudo, a alimentação completa. A criança chegava, ia direto para a cama e não se comia mais, não vivia uma vida familiar, porque era assim um encostado lá na creche. Depois, conforme as coisas foram mudando, foi passando para a educação, nós tivemos que fazer um trabalho com os pais, chamá-los e mostrar, olha, nós precisamos trabalhar junto, porque não adianta nós fazermos de um jeito e os pais fazerem de outro. Nós temos que combinar e fazer a mesma coisa, para a cabeça da criança não sofrer com
com essa diferença de tratamento. E olha, aos poucos as coisas foram crescendo, foram modificando, foi assim... Mas demorou, viu? Não foi uma coisinha fácil, não. Calculo. Tem uma certa resistência. Porque era uma cultura que havia, né? Instalado, uma certa, né? Agora é uma escola. Sim. Agora é assim, as crianças são tratadas como alunos. Não é falta de carinho, é muito do carinho, muito agrado, muito amor pela criança. A criança fica acolhida ali dentro. Tanto que eles não querem depois ir embora, gostam muito da creche, porque a creche é um lugar gostoso, o ambiente é agradável, aconchegante, cheio de cor, brinquedos e alegria e música. Então, é muito gostoso. E eles gostam muito. Mas demorou para acontecer isso, porque era mais fácil antes. Sim, sim. Agora não, agora tem que ter a participação dos pais junto. É o caminhar junto. Exatamente. Nós então vamos agora ver um filminho, eu vou pedir a sua atenção para o filminho. É um material que nós escolhemos no YouTube, né? E depois eu quero o seu comentário a respeito, ok? Eu vou pedir para a nossa técnica então colocar o nosso vídeo lá sobre creche. Alegando não ter onde deixar o filho para poder trabalhar, uma mãe tomou uma atitude radical. Montou um berço em plena prefeitura e colocou a criança lá. O caso foi no interior catarinense. Era 1h da tarde quando Rosemary deixou o filho no gabinete do prefeito de Guaramirim, no norte de Santa Catarina. A costureira montou um berço para a criança de 10 meses e foi trabalhar. Dentro de uma bolsa ficaram uma mamadeira, fraldas e um cartão com telefones para contato. A atitude da costureira causou espanto entre os funcionários da prefeitura. Sem saber o que fazer com a criança, eles acionaram um conselho tutelar da cidade, que recolheu o menino e registrou um boletim de ocorrência contra a mãe por abandono. Não deixa de ser uma negligência por parte dos pais, né? A mãe diz que o ato de desespero foi motivado pela falta de vagas em creches do município. A prefeitura diz que ofereceu uma vaga para o bebê numa creche a 3 quilômetros de onde Rosemary vive. Ela, no entanto, queria a creche que fica a 200 metros da casa dela. Não tem condições de chegar a tempo no serviço, porque eu tenho que deixar o meu filho de 7 anos 15 para as 1. Antes não pode, porque não tem ninguém no colégio que olhe por eles. Imagina me deslocar mais 3,5 km para outra escola. Rosemary disse que depois de 15 minutos ligou para o pai do menino pedindo que tomasse conta dele. Mesmo assim, ela pode ser processada por abandono de incapaz. Realmente, a gente colocou esse vídeo, professor, porque a gente sabe que é histórico. É rara uma cidade brasileira que tenha vaga para todo mundo na creche. É verdade. Muita gente fica de fora ou tem que ir mais longe, etc, né? E aí, o que você achou dessa história aí? Mulher corajosa. Mulher corajosa e assim, no desespero, ela não sabia o que fazer, ela fez. Ela precisava deixar em algum lugar. Então, acho que melhor que do prefeito ela não achou. Ela não achou lugar melhor que na sala do prefeito. Mas assim, você vê, o conselho não quer saber. Diz que é abandono, não sei o quê, não sei o quê. Mas agora, a parte do prefeito é abandono ou não é? Por que não acha vaga? Por que ela tem que andar 3 quilômetros para deixar a criança na escola, na creche, se ela tem uma perto de casa? Então é difícil. Sim, então. Na verdade, só analisou muito bem, porque é muito fazer, a mãe abandonou, o pai abandonou, é relaxado. Mas numa instância superior, macro, né? A prefeitura que abandonou, né? Porque, sabe, a gente sabe dessas histórias, Você né? sabe por que a prefeitura não gosta muito de creche? Creche dá muita despesa. Porque para cada criança são não sei quantos funcionários que precisa. Eu trabalhava numa creche que tinha 110 crianças, 100 e poucas crianças. Não me lembro exatamente, 140, uma coisa assim. O número de funcionários era quase 50. Porque tinha que ter um professor para a parte da manhã, porque o professor não pode trabalhar mais que 6 horas. Então, um professor para a parte da manhã, um professor para a parte da tarde. São 2 professores. Depois tem, não sei, alguns números de criança, tem que ter um funcionário para limpeza, um funcionário para
As merendeiras, muitas merendeiras, porque comida para esse monte de gente. Então, muitas despesas, cada criança é muito dinheiro. Então, você fala assim, mas a prefeitura tem que ter. Deveria ter uma verba maior destinada a isso, porque é necessário. Não é uma coisa de você abandonar e deixar barato, deixar mais ou menos, porque não tem retorno federal para você acudir a criança que nem tem a criança que está no fundamental. A criança que está no fundamental ganha uma verba cada um para se manter ali no fundamental. Tanto que agora eles estão pondo as crianças mais cedo, matriculando mais cedo, por conta para receber mais dinheiro mais cedo. Entendeu? A creche não entra nessa. Então, como não entra nessa, a prefeitura tem que arcar. Então, fica muito caro, porque envolve muitas pessoas para uma escola. Uhum. Então, se você contar em questão de salário, quantos salários que envolve de um grupo de pessoas para trabalhar por aquelas crianças e as outras. Sim, sim. Uma professora, para a creche, para trabalhar em creche, é necessária alguma formação especial? Sim. É? Antigamente era segundo grau, quando era assistencialista. Depois eles passaram a exigir o magistério, que é o segundo grau, que era magistério. Agora só com pedagogia. Sim. Então precisa ser pedagogo para poder trabalhar em creche. Agora, na sua opinião, além de ser pedagogo, porque também para ser fundamental tem que ser pedagogo, para médio, existe algum talento, algum dom, alguma coisa especial da pessoa que te habilitaria a trabalhar melhor em creche? Que ela trabalharia melhor se ela tivesse esses dons? Isso. Essa... É muito fácil a gente perceber isso. Eu acho que esse instinto maternal, esse amor, é uma coisa que você precisa ter muita paciência, que gostar muito para você fazer, para trabalhar em creche, porque geralmente as pessoas não têm muita paciência com criança muito pequena. Então, quando a criança entende e atende as comandas da professora, já está com 5, 6, 7 anos, é muito mais fácil. Porque uma criança pequenininha não entende, mas não faz, não responde, não corresponde. Então, daí precisa ter uma paciência um pouquinho maior, um dom um pouquinho maior para poder trabalhar com a criança pequena. Sim, sim. Você vai gostar muito. É uma delícia. Então, eu creio que no seu tempo, assim como no meu, eu, por exemplo, me lembro que existia o Jardim da Infância, existia, mas eu não participei. Quando eu fui para a escola, eu fui no primeiro ano do primário, eu já tinha 7 anos, não queriam me aceitar se eu tivesse menos de 7 anos de jeito nenhum, né? O que uma criança como eu perdi em relação às crianças que estão aí hoje, né? Quer dizer, que coisas que eu não aprendi, né? Que nós que não tivemos creche, não aprendemos, que elas já estão aprendendo na própria creche já. Isso. Eu acho que um prejuízo é grande. Porque, assim, uma criança que não vai, que não frequentou nem a creche e nem o jardim, nem o parquinho que eles falavam antigamente. Parquinho. Quem não viveu isso, perdeu muito, porque a hora que a gente tem que vamos dizer assim, a brincadeira que eu vivi, que você viveu, era brincar na rua, brincar no campinho, não sei aonde, você vai brincar lá, você se diverte jogando bola, pulando corda, não sei o que, mas isso é uma mostra pequenininha do que acontece em creche, porque a creche a criança entra às 7h30 da manhã e fica até às 5 da tarde. Então, cada meia hora, cada 40 minutos, muda a atividade, então é outro estímulo, outra coisa. Então, a aula é o tempo da brincadeira. Então, acabou aquilo, vamos andar de motoca, vamos subir, vamos brincar passar por baixo de coisa, por cima das coisas, e vamos sabe, criar, e vai pintar, e vai desenhar, e vai... Então, é muita coisa que acontece durante o dia. E isso enriquece demais o ser humano. Sim, sim. Sabe, acho que nós perdemos um pouco. Eu tive um pouco de sorte, vamos dizer sorte, porque eu
Eu fui para o Externato Santo Antônio, aqui no São Caetano, quando eu tinha 3 anos. Ah, Então tá. fiquei. Já pegou um pouco essa Fiquei um pouquinho mais depois, porque eu fiquei lá até os 10, porque naquele tempo não passava dos 10. Mas eu brinquei também bastante na rua, brinquei, fiz esse. Tem esse detalhe também. Tem essa vantagem. Hoje em dia já não se Não brinca tem na mais, rua, né? Porque não dá para brincar mais na rua. Eu tenho aqui uma participação do internauta. É o Marcos, lá do Ipiranga. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado pela sua participação. O Marcos pergunta o seguinte para a senhora. Ele fala assim, eu tenho 3 filhos em escadinha, né? 2, 3 e 4 anos. Eles estão na mesma creche, né? Ele não disse se é particular aqui ou se é da prefeitura. Deve ser né? particular também. Ele pergunta assim, a senhora acha que é bom que 3 irmãos fiquem na mesma creche? Ou seria ideal que eles ficassem em creches separadas? É o seguinte, é o ideal que eles fiquem na mesma creche, não tem problema nenhum, porque eles não vão ficar na mesma sala. Porque tem idades diferentes, então cada um com a sua turma, mesmo assim é muito bom para eles, porque tem uma convivência lá no meio, uma hora eles encontram na hora da refeição ou noutra hora, então eles não estão separados, eles estão juntos e é importante crescer junto. Então eu acho muito bom. Apesar que com 4 anos, eu acho que ele já não está mais na creche. Não? Não, com 4 não, é 0 a 3. Ele me falou de 4, não sei se é 4. Mas acho que não é creche, acho que já passa de uma sala para maiorzinho. Sabe, assim, já é para o infantil. Infantil já? Já é infantil, 4. Perfeito. Mas não tem problema nenhum. Não tem porque problema. cada um vai ficar numa sala. Tá. Tá? E quando tem gêmeos, às vezes é interessante separar, sabe, cada um numa sala, para eles poderem desenvolver a identidade, porque você já viu uma pessoa que é exatamente igualzinho? Sim, é complicado. Daí você vai olhar e falar, eu sou ele é eu. Assim. Então, para a identidade é bom que tenha esse tipo de relacionamento separado. Entendi. Entendeu? Então nós temos aqui mais uma participação, que é a Marlene, lá de Santos. Boa tarde, Marlene. Tudo bem em Santos? Como é que está a praia aí? Hoje não está muito não, né? Estamos já no outono meio friozinho. Professora Marlene, a Marlene pergunta o seguinte, ela está perguntando se a criança volta da creche, assim, com queixas, deve ser criança de 3 anos já, então, que ele está falando, né? Com queixas de que não está se dando com os amiguinhos. Na sua opinião, o que é bom fazer? Conversar com a professora. Que a professora tem condição de falar o que está acontecendo. Ela vai observar, vai ver o que está acontecendo, porque às vezes acontece. Mordida, batida. Mordida é uma coisa muito comum, porque as crianças, os pequenos, eles não sabem falar. Eles não sabem reclamar. Então, o que acontece? Um encheu o outro, vai lá e morde. E uma mordida é uma coisa terrível. Além de doer muito, a mãe fica louca com mordida, porque aquelas marcas, né, aqueles reloginhos roxinhos assim, nossa, é terrível. E aquele dentinho afiado, hein, professora, que eles têm, né? Nossa. Tem um dentinho afiado que até a gente, se morder a gente também vai sentir dor, né? Eu tenho uma experiência assim traumática com mordida. Tinha uma garotinha linda, loirinha, branquinha, olhinho verde, parecia uma boneca. Aquela coisa linda. A mãe deixou na creche. Um molequinho que estava junto, né, da mesma classe, meio troncudinho assim, ele achou bonita a menina, sabe, assim, e largou uma mordida na perna dela. A gente vai falar o quê para a mãe? Nós acudimos, pusemos gelo, cuidei, aquela coisa toda, e escreve o bilhetinho lá para a mãe. Mãe, desculpa, porque foi uma coisa tão rápida que não deu tempo da gente ver o que aconteceu, mordeu. Só que no outro dia tinha outra mordida. E no outro dia outra mordida. E no rosto. A mãe ficou louca, e a gente ficava com a criança, segurando a criança no colo, no meio das atividades, olhando para ninguém chegar perto, e mesmo assim, o que estava sentado aqui do nada, gente, que terrível, o que se faz uma coisa dessa? Sabe assim? Não tem o que fazer.
Você tem que cuidar e mesmo assim acontece. Verdade. Então, São as curiosidades dos bastidores da creche, né, professora? Claro. Então nós vamos ver mais um filminho agora. Eu vou pedir a sua atenção para ele, para que a gente possa então comentar, que também é muito interessante que a gente vai ver agora. Vou pedir para a nossa técnica, por favor, lá. Defensoria e Ministério Público estimam que mais de 400 mil crianças de 0 a 3 anos aguardam por uma vaga em creches da capital paulista. Na prefeitura estão cadastradas cerca de 150 mil meninas e meninos. O Tribunal de Justiça convocou uma audiência pública para tentar resolver o problema. A rotina de Vanessa começa cedo. A primeira providência é cuidar da pequena Vitória, de apenas 4 meses. O mais difícil ainda está por vir: encontrar alguém com boa vontade que possa cuidar da bebê enquanto ela trabalha. Tem dia que eu tenho que faltar para poder ficar em casa, então quer dizer, já não dá certo. Descontam o seu salário? Desconta salário, não é pouco. E olha que no bairro onde Vanessa mora, no Itaim Paulista, na zona leste da capital, tem vários centros de educação infantil. Este está bem perto da casa dela. Mas Vitória terá que ficar mesmo com uma amiga. Tem uma lista de 261 crianças na frente ainda. Então quer dizer, você olha assim, você vê que não tem expectativa. Vai saber se até o ano que vem eu consigo alguma coisa. Uma dificuldade que afeta milhares de pessoas na capital paulista. Alguns dados foram apresentados hoje no encontro que reuniu representantes da Defensoria Pública, o Ministério Público, ONGs, advogados e representantes da sociedade civil. O grupo, formado há 2 anos, cobra uma ação prática do município. Os números surpreendem quando contabilizamos o déficit de vagas. A prefeitura estima que 150 mil crianças na capital estão à espera de uma vaga. Mas para esse defensor público, o déficit é ainda maior. Nós temos uma demanda potencial, ou seja, crianças que existem pelo censo do IBGE, de uma ordem de 450 mil crianças nessa faixa etária, que sequer estão cadastradas, que sequer estão matriculadas. Então, esse problema é muito maior do que se ventila por aí. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a realização de uma audiência pública para tentar uma solução para o problema. Ela será feita nos dias 29 e 30 deste mês. A expectativa é que a Prefeitura apresente um plano de ação concreto para a ampliação das vagas nas creches. Como é que a Prefeitura pretende realizar, atender essa demanda de 150 mil? Quando, em que condições e que... E o segundo eixo seria o eixo que qualidade, quer dizer, que cuidados a Prefeitura vai apresentar na construção dessas creches ou em parcerias com empresários, etc. Não adianta só promessas, nós estamos há 20 anos já, inúmeras administrações prometem e acabam não realizando. Tem dificuldade de toda ordem, o tema é complexo? Mas precisa ter vontade política. A audiência pública irá acontecer no Tribunal de Justiça de São Paulo nos dias 29 e 30 deste mês. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que apoia iniciativas como a do grupo de trabalho mostrado na reportagem e que irá comparecer à audiência. Ainda de acordo com a Prefeitura, a demanda por creche na cidade é de quase 128 mil vagas. O governo municipal prevê a construção de 243 novos centros de educação infantil na capital até 2016. Nós estamos vendo aí o drama, né, professora? De tantas pessoas, é muita gente, né? Isso é a capital de São Paulo. Tem Rio de Janeiro, tem as demais capitais, tem o interior, não é? E como a senhora vê essa situação desses pais que não conseguem mesmo a vaga? Olha, é uma situação difícil. Porque o que fazer? Tem 260 e pouco. No caso daquela moça. Daquela moça na frente dela, sem chance. Uhum. Nesse ano. Eu não sei qual é o critério para se conseguir a vaga. Se é por salário, sabe? Assim, porque deve ter um critério para poder. Aquela cidade tem cada um tem o seu critério, né? Para poder dar a vaga para um certo número de crianças. Mas assim, precisaria ter muito mais creche. Sim. Precisaria mais.
tem muitas escolas que estão fazendo, mas paga-se, né? Daí fica caro. Não é todo mundo que pode, então... Realmente, para o pessoal de uma certa classe, que já paga colégio, que já paga escola para os filhos, a creche é mais uma escola que você começa a pagar por ela e vai avançando, né? Mas as pessoas que não têm condições, essas é que dependem mais desses serviços públicos, né? Quanto mais pobre, pior. Quanto mais, exatamente, Porque daí ela mora num lugar que não tem condição, tem uma creche, mas que não acolhe os filhos das pessoas que estão ali, que moram na redondeza. Exatamente. E como é que faz? Então realmente é a coisa... Eu vou verificar com a nossa técnica se o nosso terceiro vídeo está ok para passar, porque é uma outra situação. Nós vamos então comparar uma situação com a outra. Vamos então ver o terceiro vídeo, para a gente ver que situação é essa aí. Só que esse, infelizmente, não é um problema que está restrito a Jundiaí, né? Muitas cidades enfrentam esse déficit de vagas em creches. Nós mostramos recentemente um problema igual aqui em Sorocaba. O secretário de Educação nos deu uma entrevista admitindo o problema e convocando, na verdade, as empresas, a sociedade civil para se comprometerem também a ajudar a resolver esta questão com o auxílio creche, por exemplo. Pois é, um benefício previsto em lei pago por muitas empresas. Nós preparamos uma reportagem para mostrar como funciona esse auxílio creche. Acompanhe. A primeira missão do dia de Edna, Jussara e Vanessa é levar os filhos para a escola. Elas trabalham o dia todo e necessitam do serviço para deixar as crianças. Mas essa separação é feita de uma maneira mais tranquila do que a maioria. A unidade pertence à empresa onde elas trabalham. Primeira semana foi mais difícil, mas depois a confiança que é a escolinha de estar próxima do trabalho para mim foi perfeito. A escolinha do Boss existe há 6 anos e tem hoje 133 alunos, filhos dos colaboradores do hospital. A gente trabalha tranquilo, até o nosso próprio rendimento no trabalho é muito maior. Às vezes na hora do almoço a gente dá uma corridinha, vê uma tia aí, como é que tá? Isso traz muita tranquilidade, acho que para todas as mães. A escola recebe crianças do maternal ao fundamental até os 5 anos e meio e o ensino é gratuito. A lei trabalhista prevê que as empresas que têm mais de 30 funcionários acima dos 16 anos são obrigadas a disponibilizar creche para os filhos até os 6 meses. Esse benefício também pode ser dado por meio de um auxílio financeiro pago todos os meses. Pela lei, a idade limite da criança que recebe o auxílio creche pode ser aumentada por um acordo entre o empregador e o sindicato da categoria. Na empresa de Aline, o benefício é pago para filhos até os 6 anos. O valor mensal pode chegar a R$ 507. Me ajuda bastante, que é um gasto a menos, eu posso trabalhar tranquila e posso escolher a escola que eu achar mais conveniente, porque não tem um convênio com nenhuma escola específica. O auxílio creche como um benefício, ele proporciona que essa funcionária consiga um serviço de qualidade superior para o seu filho, proporcionando uma maior tranquilidade na sua rotina de trabalho. A empresa que não cumpre a lei pode ser multada. A fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho. Tendo uma denúncia, o auditor nosso do Ministério do Trabalho vai fiscalizar, é feita a autuação se for o caso, encaminhados os relatórios para o Ministério Público do Trabalho. Nesses relatórios consta a situação que foi constatada e o Ministério Público vai tomar as providências ali da sua alçada. O empregador pode ser multado também pelo Ministério Público do Trabalho e ainda responder processo na Justiça. Uma outra situação agora, né? A senhora viu? Duas linhas diferentes, mas muito boas, né? Seria muito interessante se isso fosse de verdade. Seria muito, muito produtivo para todo mundo. Mas você vê, a pessoa está trabalhando e tem o filho próximo, sabe? Sim. Tá trabalhando sossegado, na hora do almoço pode dar uma olhadinha, ver se está tudo bem com a tia, tem alguma queixa, a criança ficou doente, não ficou, está com febre, não está, sei lá o quê. Mas assim, ai que bom se fosse de verdade, se todas as firmas tivessem condições de ter uma creche, seria maravilhoso. Verdade, realmente. Então, é claro que isso depende do porte da empresa, da cultura da empresa, né?
Mas há uma lei que diz que acima de fazer. 30 funcionários com 16 anos de idade ou mais tem pelo menos 6 meses dessa escolinha, né? Então é bom que as nossas internautas, né, fiquem atentas a isso, né? Isso é lei. Então é necessário as pessoas também conhecer o seu direito, né? O que é e o que não é. É verdade, tá? é verdade. E professora, nós estamos aí já chegando ao final do nosso programa. A gente tem uma máxima aqui que a gente fala sempre, que quando o assunto é bom, passa muito rápido. E é verdade, né? O assunto é bom, a senhora também é muito agradável falar com a senhora. Agora, muito obrigada. Se a senhora fosse hoje uma jovem senhora de 21, 22 anos, com uma criancinha pequenininha, na creche, quais seriam os seus cuidados, qual seria a sua postura, no sentido de que sua criança pudesse tirar o melhor proveito dessa fase dela de creche? A primeira coisa é ter um bom relacionamento com a escola. Então, se eu fosse uma mãe, eu queria saber como que a escola funciona, quais são as condições que ela apresenta, quais são as falhas que possam acontecer, se existe um contato, uma comunicação das coisas que acontecem. Eu queria, assim, gostaria, quando eu trabalhava também fazia isso, de saber como que a criança chega e como que a criança sai. Se a criança vem doente, porque às vezes a criança não está bem, e a escola providencia comunicar que a criança está com febre, não está com febre, está bem, não está bem. Comunica que, sabe, essa comunicação é muito importante. Eu acho que eu ia levar em conta uma porção de coisas que eu há uns anos atrás não levaria, porque agora a experiência conta. Então é uma parceria. Isso. Escola e família é uma parceria. Tem que caminhar junto. Certo. Porque nós estamos cuidando da mesma criança. Sim. Sabe? Não é outro ser. É o mesmo. É o mesmo ser. O filho é o aluno. Então, quando ele está aqui, ele é aluno, quando ele está em casa, ele é o filho. Sim. Então, mas é a mesma pessoa. E isso tem que ser cuidado e pensado pelo bem da criança. Perfeito, muito bem. Então, professora, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Agradecemos a você, internauta do Missão Educar da UP TV, pela sua participação também. Muito importante, os que nos mandaram aqui a sua correspondência. E estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira, às 18 horas, no Missão Educar. Agradecemos, então, ao Rodolfo de Andrade na assistência da produção, o Odair Clica ABC colaborando com a gente aqui, o Guilherme Dias, o professor Diceu Moreira estará aqui conosco na próxima semana, com certeza, e a direção geral é da Liliana Gonçalves. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Missão Educar.